Fala, monstros da rede, tudo bem com vocês? Quem fala é o Fernando TK e hoje vou falar para você no Cadê Esse Mano sobre a eterna promessa brasileira, Kleberson. Mas antes, solta essa vinheta. José Kleberson Pereira, mais conhecido como Kleberson, nasceu no dia 19 de junho de 1979 na cidade de Uraí, no estado do Paraná. Kleberson começou sua carreira de futebol no modesto time do PSTC lá no Paraná e logo conseguiu atrair a atenção do Atlético Paranaense, que é para onde ele foi e onde ele estreou como profissional. No Atlético Paranaense ele estreou em 1999 e logo ele já começou a ter bastante sucesso no Furacão, sendo campeão ali 3 vezes seguidas do Campeonato Paranaense, se eu não me engano foi 2000, 2001 e 2002, e também na conquista inédita do Campeonato Brasileiro de 2001, para quem lembra, né, quem é mais antigo, que tinha lá o Alex Mineiro, né, que tinha ótimos jogadores. O Kleberson estava nesse time e ele foi eleito um dos melhores meias da competição pela revista Placar. O interessante é que ele era tipo como um coringa na equipe do Atlético, então ele não ficava só como um meia fixo ali, ele podia desempenhar outras funções. E toda essa badalação ali do jovem garoto fez com que ele atraísse a atenção do técnico Luiz Felipe Scolari. Assim, ele foi convocado para a seleção brasileira de 2002, que ia disputar a Copa do Mundo na Coreia do Sul e no Japão. Ele foi muito bem na Copa do Mundo, conseguiu conquistar o seu espaço, participou ali de uma seleção que contava com grandes craques, né? Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, grande goleiro Marcos, né? Então ele ficou com o nome bem forte. Nessa que o nome dele ficou forte e o Atlético Paranaense também não estava indo bem no Campeonato Brasileiro, ele começou a ver se ele não conseguiria ir para a Europa já para conseguir ter um sucesso lá no velho continente. Nessa, ele recebeu propostas de Newcastle e Leeds, né? O Leeds que estava bem nessa época, depois, enfim, virou um time ruim, aí agora está se recuperando, mas começou a receber propostas de fora, as quais ele não teve interesse de cara, né? Até que esse senhor aqui, o senhor Alex Ferguson, teve interesse na contratação do Kleberson, queria usar ele ali, mesmo como um coringa, né, desempenhando várias funções, e ele pensou assim, pô, será que eu vou, né? Será que eu não vou pro Manchester? Nome mais de peso, né, que Newcastle e Leeds, mas mesmo assim ele foi lá, consultou seu amigo Ronaldinho Gaúcho e o Ronaldinho falou para ele, não, vai lá pro Manchester que eu também vou, então a gente vai se encontrar lá, vamos fazer uma duplinha, vamos se dar bem. Mas no fim o Ronaldinho Gaúcho acabou não indo, né, todo mundo sabe que ele fechou com o Barcelona, ele enganou o Kleberson. Então no dia 3 de junho de 2003, Kleberson, um titular de final de Copa do Mundo, foi apresentado na equipe do Manchester United ao lado de um jogador não muito conhecido na época, um cara cheio de espinhas da Ilha da Madeira, chamado Cristiano Ronaldo. E para quem não sabe, naquela época, né, Cristiano Ronaldo não era visto como a principal apresentação. Tava lá os dois, quem vê depois tem a foto, né? O Alex Ferguson no meio, aí o Cristiano Ronaldo e o Kleberson estava mais badalado, era visto como uma maior promessa do que o CR7. Mas todos sabem que o CR7 é o CR7. Por não conseguir manter um padrão de atuações no Manchester United, o Kleberson até que chegou aí bem no começo, né, mas ele não conseguiu enganar muito. Ele acabou sendo vendido em 2005, após 30 partidas ali pelos Red Devils, e ele acabou rumando para a Turquia para defender o Besiktas. Na Turquia, infelizmente, ele também não conseguiu encontrar o seu futebol, né? O futebol que ele tinha ali na época do Atlético Paranaense, que ele teve na seleção brasileira. Então ele ficou um tempinho e logo falou assim, bom, acho que eu vou voltar para o Brasil, quem sabe eu não consigo recuperar meu futebol por lá. E ele acabou acertando com o Flamengo. No Flamengo ele conseguiu recuperar o seu bom futebol e chegou até a ser chamado para a seleção brasileira novamente. Ele foi bastante importante ali, tanto em campanhas do Campeonato Brasileiro, como também na campanha do Campeonato Carioca, onde ele marcou 2 gols na final contra o Botafogo. E ele teve uma passagem bem interessante ali pelo rubro-negro. Depois da passagem pelo Flamengo, ele voltou para o seu time de origem, né, o Atlético Paranaense, aí depois voltou para o Flamengo, né, depois foi para o Bahia, ele teve ali umas passagens ali por outros clubes, até que ele resolveu tentar uma coisa diferente na carreira, que ele não tinha feito até aquela altura, que era o mercado norte-americano de futebol. Nos Estados Unidos ele não foi para a MLS, né? Para quem não sabe, a MLS é a primeira divisão, aí depois para baixo da MLS, se eu não me engano você tem a USL, e uma outra divisão, não sei se eu troquei as ordens, mas enfim, você tem 2 ou 3 divisões, só que não são divisões de acesso, né? A MLS, por exemplo, não tem rebaixamento. Então são confederações particulares, né? Cada confederação é uma confederação, mas como são 3 confederações diferentes, as pessoas acabam falando, primeira divisão, segunda, terceira, mas nada a ver. Ele foi jogar primeiro no Philadelphia Union, depois ele passou por um time chamado Indy Eleven, até que ele rumou para o Strikers, né? Um time que o Ronaldo Fenômeno tinha comprado aí uns anos atrás, que até o Léo Moura chegou a jogar um tempo, que o Adriano
não sei se o Adriano, não tenho certeza, mas enfim, o Léo Moura jogou lá. E ele ficou por lá um tempo, até que ele resolveu se aposentar aos 37 anos de idade, ainda jogando nos Estados Unidos, nem resolveu voltar para o Brasil. Acho que ele encontrou uma condição interessante lá, gostou do país, e ele se aposentou nos Estados Unidos aos 37 anos. Mas aí vem a pergunta, onde está Kleberson hoje? O que ele faz? Bom, esse é o ponto desse quadro aqui do Cadê esse Mano do E-Rede, então eu vou explicar para vocês que Kleberson hoje é técnico das categorias de base do Philadelphia Union, time que ele se aposentou lá nos Estados Unidos. Ele também é auxiliar do Sub-19 da mesma equipe. Ele tem a licença A de treinadores da CBF, tem a licença B de treinadores dos Estados Unidos, e isso mostra bastante, né, que ele quer investir na carreira de treinador. E além disso, ele também disse em uma entrevista que ele tem alguns cursos de gestão, então isso abre um pouco o leque para ele. Às vezes ele quer ficar na beira do campo, às vezes ele quer ficar na parte administrativa. Mas ainda falando sobre a parte dele ser técnico, quando perguntado ainda nessa mesma entrevista, que eu vi também que ele tem alguns cursos de gestão, ele disse o seguinte sobre ser técnico: acho que sim, é um caminho que estou seguindo, a porta foi aberta para isso. Vou tentar da mesma forma como consegui como jogador, claro que bem diferente. Vou usar minhas estratégias para também tentar ser treinador, né? Ele já conseguiu ali se qualificar bem, né? Como eu já falei, tem algumas licenças, então isso acaba abrindo um pouco o leque. Ele também chegou a falar nessa entrevista, não anotei aqui na minha colinha, mas ele também falou que ele sonha em treinar algum time aqui no Brasil, especialmente aí o Atlético Paranaense e também outros times grandes no momento, como Grêmio, Palmeiras. Enfim, vamos ver se ele vai evoluir nessa carreira dele como técnico, se ele vai fazer a carreira dele lá nos Estados Unidos, se ele vai para outro país, enfim. Só para complementar aqui o que eu não falei, Philadelphia Union é um time da MLS, seria a primeira divisão, né, dos Estados Unidos, a divisão principal que todo mundo ouve falar. Lembrando que também tem outras duas confederações, a USL e também uma outra que eu não me lembro muito bem. Enfim, são confederações diferentes, elas não têm rebaixamento, cada uma tem sua especificidade. Mas acabam se falando primeira, segunda, terceira divisão, mas não é bem isso. Na verdade não é isso, né? Cada uma é independente. Mas o Philadelphia Union é da primeira divisão, é da MLS. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa explicação sobre o grande Kleberson. Curtam, se inscrevam no canal, ativem o sininho, comentem, deixem suas críticas, suas sugestões, enfim, beleza? Sigam lá a página do E-Rede no Instagram, E-Rede_oficial. Me sigam lá nas redes sociais também, Fredão TK. E sigam também o L11 que a gente faz lá o nosso quadro todos os domingos. Eu sempre erro o nome dele, mas enfim, vai estar aqui na descrição. Lucas, acho que é Lucas Lopomo 11, se não me engano, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado, monstros. Valeu!